Se eu perdesse toda a minha habilidade de desenho hoje e tivesse que começar do absoluto zero, o que eu estudaria durante os 7 primeiros dias? Depois de anos desenhando, eu percebi uma coisa: a maioria dos iniciantes não melhora devagar porque falta talento. Eles melhoram devagar porque estudam as coisas erradas. Então, eu montei um plano que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. E durante os próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que eu faria nos meus primeiros 7 dias de desenho. Mas tem um detalhe: a ordem importa, porque cada dia foi escolhido para preparar o próximo. E se você pular etapas, provavelmente vai acabar cometendo os mesmos erros que eu cometi quando comecei. Então vamos começar pelo dia 1. Existe uma habilidade tão importante que praticamente todo desenho depende dela. Rosto depende dela, personagens dependem dela, cenários dependem dela, mas a maioria dos iniciantes ignora completamente. A maioria dos iniciantes acha que precisa aprender olhos ou rostos primeiro. Eu também pensava assim, mas se eu tivesse que começar do zero, eu passaria o primeiro dia desenhando apenas 3 coisas: cubos, esferas e cilindros. Então no primeiro dia eu focaria em desenhar objetos simples, como os vasos, plantas e copos, apenas para acostumar o meu cérebro a enxergar objetos 3D dentro de objetos reais. Porque o objetivo aqui não é fazer desenhos bonitos, é treinar o olhar. Quanto mais você aprende a enxergar cilindros, esferas e caixas escondidos nos objetos ao seu redor, mais fácil fica entender como construir qualquer desenho depois, seja um personagem de anime, um animal ou até um cenário inteiro. Agora você já tem uma base de como enxergar formas simples dentro de objetos reais. Podemos passar para o segundo passo: a perspectiva. Eu sei que muita gente se assusta quando ouve essa palavra, mas a perspectiva nada mais é do que a forma como enxergamos objetos no espaço. Por exemplo, imagine um copo sobre a mesa. Se você olhar para ele de frente, ele vai parecer de um jeito, mas se você olhar de cima, de baixo ou de lado, a aparência muda completamente. O objeto continua sendo o mesmo. O que muda é o ângulo em que estamos observando ele. É exatamente isso que a perspectiva estuda. Pensa comigo, se você não consegue girar uma caixa na sua cabeça, como vai conseguir desenhar uma cabeça olhando para cima, ou um personagem complexo virando o corpo, ou uma mão apontando para a câmera? Tudo isso depende de perspectiva, e essa habilidade vai ser essencial para o próximo passo. Chegou a hora de dar um passo muito importante: transformar essas formas em personagens. Porque pensa comigo, ninguém quer aprender a desenhar cubos pro resto da vida. O objetivo sempre foi desenhar pessoas, personagens, criaturas e tudo aquilo que a gente admira. Mas é justamente aqui que a maioria dos iniciantes pula etapas. Eles tentam desenhar o personagem inteiro de uma vez. Começam pelo cabelo, depois os olhos, depois o rosto e acabam se perdendo no processo. Por isso, no terceiro dia eu aprenderia a construir personagens usando apenas as formas que estudamos nos dias anteriores. Por exemplo, a cabeça pode começar com uma esfera, o pescoço com um cilindro, o tronco com uma caixa, os braços e pernas também podem ser simplificados em cilindros. E de repente, aquele personagem complicado deixa de ser um monte de detalhes e vira uma combinação de formas simples. Só que ainda existe um problema. Mesmo sabendo construir personagens, a maioria dos iniciantes continua travando quando tenta desenhar sozinho. E foi justamente isso que eu percebi no 4º dia. Aprender a estudar referências. E não, estudar referências não é apenas copiar um desenho que você encontrou na internet. Na verdade, muita gente copia sem aprender nada, porque está preocupada apenas em reproduzir as linhas. Mas o objetivo de uma referência não é copiar, é entender. Por exemplo, se eu pegar uma imagem de um personagem e simplesmente copiar cada linha que vejo, talvez eu consiga um resultado parecido, mas dificilmente vou conseguir desenhá-lo novamente sem olhar a imagem. Agora, se eu analisar a referência tentando encontrar as formas por trás dela, tudo muda. Eu começo a perceber que a cabeça foi construída a partir de uma esfera, que o tronco pode ser simplificado em uma caixa, que os braços são cilindros conectados entre si e de repente eu não estou mais copiando um desenho, eu estou entendendo como ele foi construído.
Então, nesse quarto dia, eu pegaria personagens que gosto e eu iria desmontá-los visualmente. Tentaria descobrir quais formas o artista usou, como ele construiu a pose, como organizou os volumes, como simplificou partes complexas do corpo, porque quando você entende o processo por trás do desenho, você leva esse conhecimento para todos os seus próximos trabalhos. Muitos dos meus erros não aconteciam porque eu não sabia desenhar. Eles aconteciam porque eu não estava observando direito. E aprender a observar é uma habilidade que todo artista precisa desenvolver. Porque no próximo dia vamos começar a estudar algo ainda mais específico, algo que está presente em praticamente todos os personagens que desenhamos. Mas antes de eu te mostrar o que eu estudaria no quinto dia, se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, considere se inscrever. Eu estou tentando criar o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei a desenhar. E cada inscrição ajuda o canal a continuar crescendo. Agora vamos para a parte que provavelmente a maioria das pessoas está esperando. Até aqui nós aprendemos a enxergar formas, usar perspectiva, construir personagens e estudar referências. Então chegou a hora de aplicar tudo isso em algo praticamente todo mundo quer desenhar: rostos. Nesse dia eu estudaria proporções básicas, linhas de construção e diferentes ângulos da cabeça, tentando sempre pensar em volume e não apenas nas linhas do desenho. Isso faz uma diferença enorme, porque agora você não está mais copiando o rosto, você está construindo um rosto. Mas mesmo com uma boa construção, ainda faltava uma coisa para dar vida aos desenhos, e foi exatamente isso que eu estudaria no sexto dia. Se você parar para pensar, até nesse ponto, nossos desenhos já têm uma estrutura melhor, os personagens parecem mais sólidos, as poses fazem sentido, mas ainda existe um problema. Tudo parece meio plano, sem profundidade, sem volume, e foi por isso que eu dedicaria o sexto dia ao estudo de luz e sombra, porque, na prática, sombras são o que fazem uma esfera parecer uma esfera, um cilindro parecer um cilindro, e um personagem ocupar espaço. Eu não tentaria aprender renderização avançada, textura e nem nada muito complicado. Eu focaria apenas no básico, descobrir de onde a luz está vindo, entender quais partes recebem a luz e quais partes ficam na sombra. E depois de passar o dia estudando isso, finalmente chegou a hora do último dia. Mas agora, com um objetivo diferente. Em vez de fazer exercícios isolados, eu tentaria juntar tudo o que eu vi nos outros dias. O desenho final não melhora por causa dos detalhes, ele melhora por causa da construção que vem antes dele. E quando você segue uma ordem lógica de aprendizado, tudo começa a ficar mais fácil, porque cada etapa prepara você para a próxima. Então, se eu tivesse que aprender do zero hoje, esses seriam os 7 dias da minha jornada. Não porque eles vão me transformar em um artista profissional, mas porque eles vão te dar uma base sólida para evoluir muito mais rápido nos próximos meses. E sinceramente, se eu tivesse recebido esse plano quando comecei a desenhar, provavelmente teria evoluído muito mais rápido. Então, se você está começando agora, salva esse vídeo, volta nele sempre que se sentir perdido e lembra de uma coisa: todo artista que você admira hoje já esteve exatamente no ponto em que você está agora. A diferença é que eles continuaram desenhando. Nos vemos no próximo vídeo.